Olá, meus amigos, nessa videoaula nós vamos contextualizar um pouco de como que nós podemos observar e por que representa sempre uma polêmica quando nós falamos de relações de poder nas organizações de trabalho, né? Quando a gente está num ambiente de trabalho e a gente observa que algumas pessoas conseguem conquistar um certo destaque, um certo status, justamente porque conseguem exercer a sua influência sobre outras pessoas ou sobre determinadas realizações ali no ambiente de uma equipe de trabalho, sem obrigatoriamente compreender, conhecer a fundo o que é realizado por aquela equipe, como que o trabalho deva ser desempenhado nas reais condições daquele ambiente, mas por que a gente vai ter essas figuras que, de certo modo, representam e têm uma condição de retratar um poder sobre as realizações de outros profissionais, porque o que seja apresentado por essa figura, por essa pessoa em especial, deve ser rigidamente obedecido, rigidamente cumprido. Então, a gente tem aí essa temática, essa problemática sobre como que nós podemos considerar e observar as relações de poder nas organizações. E quando eu falo relações de poder, né, entenda que nós estamos justamente especificando como que estão sendo conduzidas ali as interações humanas. Se eu estou falando de uma relação na condição de poder, logicamente existe uma figura que assume a condição do o poderoso, aquele que vai exercer a sua autoridade a ser obedecido, a exercer que os demais obedeçam às suas propostas, às suas ordens de comando, e vão existir ali aqueles que estarão na condição de governados, aqueles que de fato se sujeitam a realizar aquilo que é proposto por essa figura de poder em um contexto de uma organização. E vale sempre lembrar, uma organização de trabalho, uma empresa, é um contexto social onde a gente observa as interações humanas. A gente tem ali relações entre diferentes departamentos, entre diferentes setores, entre diferentes equipes de trabalho e até mesmo entre diferentes públicos, quando a gente consegue compreender que até quem está de fora, de algum modo, vai exercer uma influência, vai exercer algum tipo de poder nas nossas realizações aqui dentro. Então, estamos falando das interações, das convivências, por isso, relações de poder onde um exerce uma influência e o outro simplesmente é submisso a essa imposição, às determinações dessa figura que consegue realizar ali o seu poder. Quando nós falamos, então, né, de relações de poder, a gente deve considerar que nós temos alguns fatores que constituem o poder, e esses fatores são específicos para cada cultura organizacional. Fred, por que você pôs aqui cultura organizacional e não uma organização ou um contexto de trabalho? Porque o que vai representar exatamente essa condição de se aceitar ser submisso ou ser governado por alguém que venha a exercer essa relação de poder é um aspecto estritamente comportamental. Eu posso ter uma determinada figura que pode ser um megalomaníaco, que está achando que pode exercer a sua influência sobre mim, mas se eu simplesmente não considero as opiniões dessa pessoa, se eu não vejo que seja importante seguir o que seja proposto, que seja uma tentativa dessa outra pessoa, dessa outra figura impor sobre mim, e simplesmente deixo ela falando sozinha, eu não vou ter uma condição de ser submisso, né, de garantir que aquela outra parte consiga de fato ter o seu reinado, consiga ter ali a sua condição de exercer o poder. Mas quando a gente fala de comportamento, eu, na condição de ser governado, me comporto dessa maneira e o meu comportamento é que vai legitimar que o outro exerça influência sobre mim, eu estou falando de um componente cultural, estou falando de um aspecto cultural. E mais ainda, uma pessoa sozinha, né, se ela, de fato, se sujeita às ordens de alguém, se ela obedece ao que seja proposto por uma determinada outra figura, pode ser um problema apenas de uma baixa autoestima, talvez, né, uma personalidade que se deixa ser submissa, ou até mesmo tem alguma admiração, ou até mesmo algum interesse, podendo ser até mesmo um interesse romântico naquela outra figura que está exercendo a sua influência. Mas se a gente consegue observar que em uma organização vão ser vários funcionários, ou até mesmo todos os membros ali de uma determinada equipe de trabalho, que se deixam levar, que seguem à risca aquilo que é proposto por um determinado gestor, por um determinado líder nessa equipe, percebe que a gente está falando de um comportamento que é compartilhado. Então, várias pessoas manifestando o mesmo tipo de atitude,
de se permitir se deixar ser governado, a gente tem aí um aspecto coletivo. E se a gente entende uma relação de poder exercida no contexto de trabalho, a gente sabe que isso também vai estar relacionado aí como um elemento que caracteriza a cultura daquela organização. Quem de fato exerce influência naquele contexto, quem de fato consegue se fazer ser seguido, ser o orientador ou até o ditador sobre o que deverá ser desempenhado ali naquela organização, naquela empresa. Então isso é uma condição também de caracterizar um comportamento comum entre os funcionários de uma determinada organização. Por que todos aqui, de uma certa maneira, se sujeitam às imposições de uma pessoa específica? Se é um comportamento que é compartilhado, é um aspecto cultural, mas não de uma cultura geral, mas sim aquilo que seja representativo de uma organização, de um determinado contexto de trabalho. Por isso, é uma condição também de retratar a cultura de uma organização, a cultura organizacional. Quando nós temos estudo de cultura organizacional, a gente pode observar também como são estabelecidas as relações de poder ali daquela organização, que inclusive retrata, né, o jeito de ser, o jeito de se comportar, o jeito de pensar, que é compartilhado ali naquela organização. Então é comum associar a ideia de poder a vontades egoístas. Por quê? Por mais que uma pessoa, um determinado profissional, um determinado gestor consiga ser influente, pode ser, sim, que essa pessoa, num determinado momento, comece a se sentir envaidecido pelo cargo, pelo posto, pelo status que ela conquista. Pode ser também que, em determinados momentos, ela consiga perceber uma alternativa, uma possibilidade de trabalho que somente ela consegue vislumbrar que aquilo pode ser promissor, e se ela desconsidera a opinião dos demais, os demais podem não aceitar de uma maneira tão legítima aquilo que seja apresentado por essa figura, mas unicamente porque essa figura já exerce a sua condição de poder, ela pode induzir que todos os demais sigam ali os seus propósitos, sigam aquilo que está sendo apresentado, até o instante que a gente possa vir a ter uma revolução de poder. Isso também é um outro aspecto relevante de ser já mencionado. Por mais que uma figura exerça um cargo de gestão, um cargo de chefia e consiga exercer o seu poder sobre uma grande maioria ali no contexto de trabalho, não existe garantia de que essa figura, esse profissional, vai se manter nessa influência por toda a sua trajetória, durante toda a sua carreira, durante todo o percurso da sua vida que ela vai viver ali naquela organização. Dependendo de alguns comportamentos, dependendo até mesmo dessa postura de ser egoísta, de não considerar o que os demais mais valorizam, identificam como importâncias e significados do seu trabalho, se essa figura, em determinado momento, propõe algo que não revela um resultado estritamente promissor, a ponto de fazer com que todos os demais questionem, olha, estamos obedecendo o que essa figura aqui nos apresenta, mas você consegue perceber que ele não está tão seguro do que está propondo? Percebe que o que ele propôs no semestre passado não deu certo? Tivemos aí vários prejuízos no nosso trabalho, então ele não sabe o que de fato seja melhor. Se isso acontecer, a gente tem aí uma brecha justamente para aquela figura que antes exercia o poder começar a perder a sua autoridade. E uma vez perdida a autoridade, é praticamente impossível de se conseguir resgatá-la. Faço um gancho, inclusive, com o aspecto de comportamento da cultura organizacional. Eu posso ter uma determinação no caráter formal. Esse cargo, o que ele propõe, o que ele apresenta, deve ser seguido, deve ser obedecido. Isso está estritamente no aspecto formal do cargo. Num determinado período, pode até ser que os demais funcionários, de fato, aceitem aquelas ordens apresentadas por aquele cargo, porque existe ali uma relação de hierarquia. Mas se nós estamos falando de comportamento, estamos falando de uma natureza humana, com o passar do tempo, dependendo das posturas, das atitudes dessa figura egoísta, que assume esse poder de uma forma egoísta, com o passar do tempo, os seus subordinados, os seus governados, podem começar a não acatar com aquilo que ele propõe, com aquilo que é levantado, proposto ali por um determinado gestor na condição de exercer o seu poder. E a partir desse instante que algumas pessoas, alguns funcionários, começam a questionar a eficácia desse gestor, se o que ele propõe realmente é o melhor para toda a equipe, essa figura está fadada a começar a ter crises de legitimidade do seu poder. Se ela não consegue legitimar, não consegue manter a sua influência,
é questão de médio prazo, ele já começa a perder essa capacidade de ser influente sobre os demais. Então não pense se você hoje é subordinado a um determinado gestor, a um determinado diretor, e falando aqui, né, sem filtros, se você acha que esse gestor é uma mula, né, não sabe o que faz, com certeza, né, outros colegas vão começar também a questionar se essa pessoa está sabendo o que está propondo, sabe das suas condições de trabalho, sabe realmente determinar o que vai ser mais promissor. E se essa figura não traz bons resultados, assim como acontece com qualquer outro profissional, essa figura pode vir a perder o seu posto, mesmo o seu cargo formal de trabalho. E pior ainda, talvez, seja essa condição da pessoa continuar num cargo de chefia, mas quando ela não consegue mais conquistar, preservar, manter a credibilidade dos liderados, né, dos demais que devem seguir, devem obedecer ali às suas propostas, essa pessoa ter que representar um cargo do qual ela demonstra que ela não consegue ter competência para manter ali as suas atribuições, para exercer o desempenho que é esperado de um cargo de chefia. Então, muito cuidado, né, porque a gente abre espaço aí até mesmo para questionar. Poder legitima uma liderança? Poder legitima a formalidade de uma chefia? O que vai de fato conferir a legitimidade de um poder é a condição dos governados, né, dos que são entram ali na condição de serem submissos, né, sujeitos a seguir, a cumprir com aquilo que é proposto por essa figura de poder, quando essas pessoas começam a questionar que aquele líder, aquele gestor, aquele chefe não tem tanta competência assim para nos representar. Isso é que vai conferir crise de poder ou até mesmo de governar. Tanto que na nossa administração pública, o aspecto mais crítico que a gente vê, né, de uma crise de poder é quando a gente passa por um processo de impeachment, quando a gente vê que um governo ele não tem condições de governar. Pense que isso também pode acontecer no ambiente de trabalho em uma empresa. Então é comum associar a ideia de poder a vontades egoístas, aquela figura que assume o poder, se ele fica envaidecido, ele pode estar fadado a médio e longo prazo, começar a perder a sua capacidade de ser influente sobre outras pessoas. Minorias exercem lideranças, a gente também tem essa percepção. Poucos são aqueles que de fato vão assumir um cargo de chefia, até mesmo pelo caráter hierárquico das estruturas das organizações, ou até mesmo porque poucas pessoas, poucos profissionais conseguem conquistar confiança de serem diretores, de serem aqueles profissionais que vão conseguir apresentar um direcionamento para os trabalhos de todos os demais que estão ali representados naquela organização. Eu não vou ter uma garantia de que todo mundo consegue vislumbrar um aspecto holístico, consegue ter uma perspectiva do todo que é esperado do desempenho geral de uma organização. Somente aqueles poucos que conseguem ter essa compreensão, essa percepção é que vão de fato ter alguma capacidade de serem um tanto influentes. Ainda, né, que isso possa não ser mantido por um longo prazo. Mas para eu conseguir influenciar outra pessoa, eu preciso entender exatamente o que é esperado do desempenho dela, como que esse trabalho deve ser realizado, o que de fato vai ser mais promissor e preciso saber me comunicar, saber me expressar para conseguir, logicamente, influenciar as outras pessoas. E uma outra condição que a gente também deve considerar é que a maneira com que a liderança é praticada pode acarretar, então, na configuração de um ambiente saudável de trabalho ou denunciar perversidades desestruturantes. Quando a gente fala de relações de poder, a gente pode identificar aquele profissional que exerce o seu poder de uma forma positiva, ele é um líder positivo, ele consegue estabelecer harmonia entre os membros de uma equipe de trabalho, ele consegue representar essas pessoas, essa equipe, e ser admirado por isso, como também a gente pode já levantar alguns indícios, algumas pesquisas que revelam que dependendo de como que as relações de poder sejam assumidas, especialmente quando aquela figura do poderoso não sabe validar os seus propósitos e fica nessa condição de se envaidecer com o seu status, ele possa vir a praticar assédio moral, em alguns casos até mesmo assédio sexual. Tanto que quando a gente fala de relações de poder no ambiente de trabalho, a gente também pode abrir uma margem para entrar nesse tema. Assédio moral, assédio sexual, qualquer prática de assédio no ambiente de trabalho é a maior evidência que nós temos de um poder desestruturante e perverso.
aquela figura que no exercício da sua autonomia se envaideceu a ponto de não ter mais discernimento entre o que é uma proposta profissional, o que é uma condição que afeta a identidade daquela pessoa que está ali na condição de ser governada. Isso acontece, a gente sabe que acontece, mas é um ponto extremo de uma vaidade. Por isso, quando a gente fala de relações de poder, a gente fala que aquela pessoa que está exercendo ali a sua condição de ser o poderoso da situação pode acabar ficando envaidecido, e a vaidade pode ser um primeiro passo para perder essa condição de ser influente. Por isso, então, o tabu, né, é uma ideia associada com a condição de poder. O poder é percebido como um tabu numa cultura organizacional quando as pessoas evitam falar o que foi feito por aquele profissional para ele assumir aquele cargo. Se ele não é um dos empresários, se ele não é um dos empreendedores que criaram todo esse estabelecimento, por que ele foi promovido? Se ele foi indicado pelo nosso presidente da nossa corporação, pelo diretor de hierarquia máxima aqui da nossa organização, será que foi de fato por mérito? Será que ele realmente demonstrou os melhores desempenhos? E por que o desempenho dele que foi destacado a ponto de ele assumir esse cargo de gestão estratégica e outros que também tiveram um excelente desempenho não foram igualmente percebidos? Será que existiu ali, né, algumas habilidades, algumas artimanhas, alguns melindres informais para que aquela pessoa fosse promovida? Isso sempre é questionado em algumas figuras de poder. Por isso, a questão de quem assume o poder pode representar um elemento de tabu na cultura de uma organização. E tabu é tudo aquilo que todos sabem, mas que todos evitam falar por uma simples condição de respeito. E esse respeito existe enquanto aquela figura de poder consegue se manter influente sobre a grande maioria. Então é possível compreender, né, a ideia de poder como um tabu, e é possível também corromper o imaginário social influente da conformidade social. Ou seja, se eu tenho ali uma maneira de prevalecer o pensamento, né, as pessoas ali que atuam naquela organização já têm os seus valores, dependendo da figura de poder, dependendo de que tenha sido promovido para ser o chefe daquela equipe, daquele grupo de trabalho, dependendo dos valores dessa pessoa, desse poderoso nessa condição de trabalho, dependendo do que ele apresenta como valores, ele pode acabar desvirtuando, acabar modificando o que de fato é valorizado ali pelos membros de uma equipe de trabalho, o que é socialmente bem aceito por aquele grupo de trabalho. Então a gente também precisa considerar, né, essa condição de corromper aquilo que antes era estabelecido como um comum acordo, ainda que informal, entre os membros de uma equipe de trabalho. Se isso vier a se perder, a gente tem a condição aí já de um poder desviante, né, de um poder que pode acabar entrando muito nessa condição de atender aos interesses pessoais do poderoso e acabar representando então essa condição de um poder perverso. Por isso, também o poder está associado à condição de ser um tabu. Uma evidência que a gente tem disso é que quem detém o poder prefere negar. Sabe aquela condição de vaidade? Ah, não, eu não sou o representante aqui dessa equipe de trabalho. Que é isso? Estamos trabalhando em conjunto, somos uma família. Mitos que são disseminados como paradigmas em uma organização. Quem deseja assumir uma condição de poder prefere não demonstrar as suas intenções justamente para não ser mal avaliado pelos colegas. Ah lá, ele está corrompendo os nossos valores sociais. O nosso grupo de trabalho tem uma maneira de pensar, a nossa equipe de trabalho valoriza esse tipo de desempenho. No entanto, ele está querendo prejudicar a imagem de alguns aqui para ser promovido. Ele, por si, nunca vai admitir isso, mas nós estamos observando. Tudo é observado nos aspectos comportamentais do ambiente de trabalho. Então, quem deseja assumir uma condição de poder, justamente com uma condição de autoproteção, não vai declarar as suas intenções de ser o promovido, porque ele pode acabar denunciando que ele está bem disposto a romper com o que é valorizado pela grande maioria ali do seu grupo, da sua equipe de trabalho. E, de fato, quem conquista não revela como conquistou aquela condição de poder. Seja numa condição específica de uma empresa, de uma organização, seja até mesmo, né, na sociedade de modo geral, as pessoas que têm carreiras promissoras, as pessoas que são bem-sucedidas, que conseguiram se destacar positivamente naquilo que fazem, dificilmente elas declaram, né, anunciam os seus pulos do gato, né? Quais foram ali as suas estratégias para conseguirem os resultados mais promissores nas suas realizações.
Por que dá certo com alguns e não é uma condição comum a todos? Por que aquela pessoa não explica o que ela vivenciou, toda a sua trajetória, de uma maneira geral, para fazer com que outras pessoas consigam conquistar o mesmo status que ela já consolidou para a sua vida? Quem conquista o poder dificilmente vai revelar como, dificilmente vai explicar todo o seu percurso para conseguir ter conquistado esse destaque. Então a gente vê o conceito de poder aí associado, né, a diversas ideias, desde essa condição de uma possível vaidade, desde essa condição de poder corromper, desde uma conduta de todo um grupo de trabalho, até mesmo a conduta de um profissional e até mesmo ao questionamento. Será que aquela pessoa realmente tem mérito para assumir aquele cargo, aquela posição de poder? Mas observe que tudo isso são condições, são questionamentos comuns de serem disseminados, compartilhados entre os funcionários que convivem ali em uma organização. Justamente por isso que a gente identifica, né, essas relações de poder como uma característica da cultura organizacional, da cultura de uma organização. Como que os indivíduos que estão ali se comportam, o que eles compartilham entre si. E se tudo isso gera tanta polêmica, vale a pena levantar o questionamento. Por que existe poder nas organizações? Por que as relações de poder são necessárias para orientar as condutas pessoais dos profissionais que trabalham ali na organização? Porque é necessário determinar metas que devem ser cumpridas por um grupo. Quem vai ter condição de apresentar as metas esperadas? Olha, esperamos do nosso desempenho os seguintes resultados. Temos isso como meta. Quem vai conseguir assumir a frente para apresentar essa meta vai ser uma figura que reconhece sua capacidade de ser influente, de exercer o poder. Porque o que ele apresenta, o que ele propõe, de fato, é que vai ser cumprido pelos demais. Se ele não consegue apresentar isso, convencer, dar um direcionamento para que as outras pessoas se comprometam com aquilo que ele está anunciando, logicamente ele não tem poder, mas se ele consegue apresentar isso como uma proposta de trabalho e todos os demais vão se dedicar a atender aquilo que é esperado, aquilo que foi anunciado por essa figura de poder, a gente consegue identificar precisamente que essa é uma figura que realmente assume uma condição de ser um poderoso ali no ambiente de trabalho. Além disso, é necessário determinar como que os recursos, desde a distribuição das tarefas das pessoas, os recursos humanos, a distribuição dos recursos financeiros que estão disponíveis ali na organização e recursos materiais serão distribuídos entre as equipes, entre os setores, entre os departamentos que formam a estrutura da minha organização. Se eu tenho uma figura que assume essa responsabilidade de saber decidir, saber esclarecer, explicar como que a gente vai ter essa distribuição dos recursos, essa figura consegue ser influente. Essa é uma figura que exerce poder ali na organização. Eu tenho essa necessidade de que exista essa figura, até mesmo para não termos aí prejuízos, para não termos constantes conflitos. Até porque, quando a gente tem uma má distribuição de recursos, mesmo dentro do contexto de uma organização, eu abro margem para que as pessoas disputem um mesmo recurso. Essa disputa pode acabar acarretando em conflitos. Quem vai exercer o poder tem que ter essa capacidade de saber administrar conflitos ali no ambiente de trabalho. E, logicamente, determinar influências e relações de comando. Se eu não tiver essa figura que apresente o que é esperado do desempenho, como que o trabalho deva ser feito, dar esse direcionamento para as outras pessoas, exercer o comando, eu posso acabar criando um excesso de um clima de camaradagem ali na minha organização e as pessoas simplesmente não se comprometem com o que é esperado dos seus desempenhos. Então perceba que ter uma figura de poder no ambiente de trabalho é uma necessidade, ainda que um mal necessário se for visto como mal, porque pode acontecer também daquela figura de poder consegue ser influente pelo carisma que ela conquista, pelo afeto, né, por ser uma figura admirável naquele ambiente de trabalho, e aí a gente consegue associar um líder positivo, né, uma pessoa que exerce um poder positivo para gerar comportamentos positivos dos demais que trabalham naquela organização, eu tenho, portanto, uma necessidade geral de que algumas figuras, de fato, assumam condições de poder ali para fazer com que o trabalho aconteça. Para fechar, então, essa videoaula, algumas ideias gerais que a gente tem sobre poder. A gente tem aí a noção de força do desejo. Eu faço aquilo que eu desejo muito. Se eu tenho esse desejo forte em mim, eu vou realizar, vou exercer as minhas condições de poder para fazer com que aquilo seja de fato conquistado. Segurança, a gente tem essa necessidade também de que algumas pessoas assumam essa condição de serem os poderosos, serem os influentes sobre nós, para podermos confiar no que é decidido por essa figura, e isso também confere uma certa segurança para a gente. Estou protegido, porque essa pessoa está à frente do nosso trabalho,
sabe o que é determinante, o que deve ser considerado, o que deve ser uma garantia aqui para até mesmo a preservação do nosso trabalho, a preservação da nossa organização na sociedade. A ideia de disputa, como eu já falei, algumas pessoas vão querer conquistar status de poder e essas disputas podem acabar levando, né, a determinação, indicação, quem de fato é a pessoa mais garantida, quem de fato tem um perfil para ser o líder mais promissor. Como que eu vou chamar a atenção para mim, para que eu seja o escolhido, para que eu seja promovido para essa condição de chefia, para essa condição de poder? Outra ideia associada também à condição de relação, a gente tem claramente uma relação de subordinação. Uma pessoa é dependente das decisões de outra, essa pessoa que decide é quem de fato vai exercer o poder, quem acata com aquilo que é decidido por essa outra pessoa. Se deixa ser influenciado porque aquela pessoa possui algo que é do seu interesse, então existe aí uma dependência, seja de uma aprovação, seja de uma condição de ser premiado, seja até mesmo de uma condição de preservar o meu emprego. Eu me mantenho sendo influenciado porque aquela pessoa que exerce poder sobre mim cria uma dependência, ela tem algo que eu desejo, ela tem algo que eu realmente quero. E por causa disso é que eu aceito aquilo que ela exerce, que ela apresenta como orientações de trabalho, né, como aquilo que vai representar que ela realmente tem poder sobre mim. Outras ideias, a condição de sobrevivência. Se eu tenho segurança, né, numa figura de poder, eu posso garantir sobrevivência, se eu posso confiar que aquela pessoa que exerce o poder sabe que é indispensável para garantir aqui o nosso emprego. Política, sempre temos aí uma associação, né, de poder com política. Não apenas na questão de política de governos, né, mas até mesmo nos comportamentos políticos, que são evidentes em qualquer contexto de trabalho, especialmente quando eu tenho disputas, né, sobre pessoas ali, profissionais que querem ter um cargo de status, querem conquistar um determinado status e começam a ter as suas habilidades, os seus joguinhos para terem um destaque para si e conseguirem ser os escolhidos para assumir essas posições de destaque, essas posições de comando, mesmo formal, sobre as realizações de outros profissionais. Então, eu acredito que durante toda essa minha explanação aqui, você possa estar revivendo algumas memórias, consiga estar percebendo, revivendo aí algumas recordações que você tenha de alguma figura que você tenha sido subordinado num determinado período da sua vida e pode até mesmo estar fazendo aí uma análise se foi uma relação positiva sobre você ou se foi de caráter de um poder desestruturante e perverso. Mas perceba que relações de poder vão existir em quaisquer contextos onde eu preciso ter ali uma relação de orientação sobre o que deva ser feito. Se existe a necessidade de uma pessoa esclarecer para outras o que é esperado dos seus desempenhos, a gente claramente vai identificar essas relações de influência que configuram, então, uma relação de poder. Eu realmente espero que você tenha tido mais experiências positivas e recordações positivas. Ou, quem sabe, uma nova orientação sobre como que você deva se sensibilizar para exercer aí uma condição de um status, de uma influência, de um poder, de modo que seja mais promissor para que outras pessoas continuem legitimando a admiração que elas tenham por você. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.